Sejam todos muito bem-vindos à Conferência da Paz do dia de hoje, dia 16/4/2019. Os assuntos de hoje, só Deus sabe quais serão. Gente, estou aqui de mudanças. Aqui atrás, daqui uns dias não vai ter mais bagunça, acreditam? Pois é, eu não, mas a princípio. Boa noite, Amonize. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a Miriam. Boa noite, Pablo. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite ao Jordelei, que estará conosco hoje. Por enquanto só a luz, mas a luz do teto, não a luz dele. Boa noite, Hélio. Boa noite. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Chris Kids. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Cheguei atrasado, mas cheguei. Não, ó, tu tava aqui na hora em ponto. Adilson Paranhos, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Sabia que tu está infringindo as normas da nossa comunidade? Me conta, não sabia. Está postando vídeos de outros canais aqui na Conferência da Paz. Mas não tem problema, não tem problema. Não sendo do Hélio Couto, não tem problema, brincadeira. Mas é que o vídeo do Hélio Couto não tem o que viralize mais, né? Todo mundo, acho que eu recebo de 3 pessoas diferentes o mesmo vídeo do Hélio Couto, acho que 3 vezes por dia. Não sei como que ele faz viralizar tanto aqueles vídeos. Já viu Todo isso, mundo Baba? posta. Baba, tu já viu isso? Oi. Não, é o que o pessoal fala. Exatamente, tu já viu isso? Exatamente. Muito bem, gente. Então eu quero dar boas-vindas também aos membros que estão nos assistindo lá pelo YouTube. Agora vocês estão vendo que a tela está preta? Pois é, eu vou colocar agora aqui o bate-papo de vocês, certo? E na verdade quem chegou atrasado fui eu e não consegui colocar isso a tempo, mas agora está aqui. Muito boa noite ao Lucas Moraes, o Lúcifer. O Lúcifer está com o link, olha só. Denise M. de Moura, o Matmoet, o Álvaro, a Sabrina Santos, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos uma noite de debates maravilhosos, na presença de todos que aqui estão. Gente, deixe-me ver aqui uma coisa. Pronto. Muito bem, então hoje vamos começar falando sobre que a gente ia fazer um vídeo pro canal para amanhã, mas no fim das contas não fizemos. Acho que dá boa noite para Letícia que chegou. Boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renatinha. Tudo bem? Nós estamos sem a disponibilidade do vídeo hoje, mas nós ficaremos ouvindo e falando com vocês na medida que vocês permitirem, tá bom? Certo, qualquer coisa é só falar. Um beijo para todos vocês. Um beijo. Beijo, Gente, menino. a gente vai falar no vídeo de amanhã sobre a catedral, né? A tal da catedral e a minha visão sobre isso. Quem sabe a visão do Hélio sobre isso, né? Porque ia ser bem no timing. Porém, no fim, era pra gente ter gravado isso desde o início, mas não foi gravado isso, né? Porque agora a gente tá colocando assuntos do momento dentro dos tradicionais quadros do canal, né? Como, por exemplo, o Pava Responde, eu falo alguma coisa, às vezes, que se é necessário, né? Como, por exemplo, hoje falei do clima, porque a gente não tava tendo espaço para falar das coisas do momento, sabe? O canal tava um tanto engessado, tal dia era um quadro, tal dia era outro quadro. E quando tinha que falar de algum assunto que estava acontecendo, não tinha onde, porque era o Papa Responde, depois o Hélio Responde, depois o não sei o que, a meditação mundial, a série, né? Não tinha muito, mas a gente perderia o timing, né? A gente acaba perdendo o timing. E depois já é assunto velho, ninguém mais quer saber. Então agora a gente está introduzindo quando é necessário, quando a gente vê que algo é necessário ser falado, a gente fala antes mesmo das nossas transmissões habituais. Dos quadros habituais. E era para ele ter falado no de hoje, mas no fim não falamos. Então, agora um conteúdo exclusivo aqui para a conferência. Vamos nós todos debater sobre isso. É porque assim, na minha visão, né, todas as coisas têm representações, né? Tem representações porque, por exemplo, até mesmo dentro da nossa casa, a gente tem um objeto. Aquele objeto, ele tem uma energia, ele guarda uma energia, que nem a tia Silvana falou para nós essa semana aqui no canal, né? Esse objeto guarda essa energia. E às vezes a gente vai levando aquele objeto, não consegue colocar fora, vai guardando só por guardar,
né? E aquilo representa uma instância nossa, uma parte nossa, algo guardado nosso. E que, por exemplo, no momento que a gente colocaria aquilo lá fora, a gente estaria abrindo espaço para algo novo, mas abrindo algo espaço dentro de nós para algo novo. Ou seja, a gente estaria libertando tais energias e tais situações que aquele objeto nos remetia. E eu vejo dessa forma também com o que aconteceu lá na catedral. Porém, né, aquilo lá é um arquétipo de toda a humanidade, da história da humanidade, ligado a muitos conceitos da humanidade. Então eu acredito que aquilo lá vai abrir a possibilidade de renovar conceitos humanos. E no caso aquele lá talvez seja um dos mais antigos de todos. Né? Esta é a minha visão, é uma possibilidade do novo. Até porque a gente não pode querer manter as coisas para sempre, né? A catedral tinha 900 anos, né? E sempre bem reformada, estava inclusive em reformas, né? Então não tem como manter para sempre. E abriu a possibilidade para novas coisas. Jodelei, seja muito bem-vindo. Não estamos te escutando ainda. Está mutado ali teu microfonezinho. Muito bem, te dando boa noite também. Agora estamos ouvindo. Sim. A Sabrina Santos. Muito bem, Jordi, que bom que veio participar aqui conosco. 7 horas da noite. 7 horas da noite. Exato, chegou na hora. Sempre, sempre. Muito bem, Jordi. Eu não fui esta semana lá no lar de Juliano porque eu estava de mudança. Eu estava realmente, olha, envolvidíssimo com a mudança. Nem na segunda passada não pude ir. A gente não fez gravações, né? O Power Play ficou sem os vídeos. Mas sexta que vem agora, sexta, eu volto a ir lá. E eu fiquei sabendo que tá lotado. Tinha gente até pro lado de fora. 105 atendimentos. Meu Deus. Começou a bombar o negócio. É verdade. Sabe o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer lá? Quer dizer, na verdade a mãe teve uma ideia, eu vou te contar, mas tu não conta pra ela que eu te contei. Ela comprou um som e um microfone e ela vai pretende espalhar as caixas de som para quem fica lá atrás, que não conseguiam ouvir. Aí eu vou ter que começar a usar uns 5 microfones. 2 microfones pelo menos. Né? Que legal, olha. Tem que começar a barrar o pessoal. não entra mais. Imagina. Só pagando agora. Não, isso aí já vamos deixar que a espiritualidade faz com eles. Nós vamos deixar abrir, né? Os encarnados que entrem. E Jorge, tu não teve notícias sobre a conversa com a proprietária lá para ampliar? Não tem a menor possibilidade. A menor possibilidade? Não, ela não permite. Meu Temos Deus. que achar um novo lugar e construir. Vamos fazer isso, então. Puxa vida. Bem flexível ela, pelo visto. Bem flexível. Eu faço uma pergunta. O Cris está estático até no sorriso. Ele respira, que coisa boa, cara. Isso é frio, Jordana. Que é muito frio, cara. Eu fico assim pra ver se eu esquento. Tática de guerra, vamos dizer. Tática de guerra. Entendi. Mas chegaremos logo, logo no Lar de Juliano a mais de 120 atendimentos. Pô, que legal. Essa é a expectativa das próximas semanas que o mentor estabeleceu. Uau! Nossa! Ainda então vai ser útil os alto-falantes. Vai ser sim. Mas só chegam dia 25 pela encomenda. Sem problema, não temos pressa. E por falar nisso, né, o Chris Kitts estava convidado a retornar, né? Eu quero muito ir lá, quero sim. Foi uma experiência incrível. E sabe, quando voltar tem que trabalhar, né? Sim, perfeitamente. Tô lá. Muito Show. bem. Show. Adilson. Olá, Papa. Jorge, o Adilson está participando conosco agora também da conferência. 100% Adilson. 100%.
E o Adilson estava muito feliz essa semana, ele estava comemorando algo. Opa, Conte pra nós. Meu primeiro stand-up, que eu nunca fiz antes, nunca montei texto e tive essa primeira experiência. Eu tava muito nervoso, né? Porque como era o primeiro, fazer o pessoal rir é difícil, né? Assim, a gente tentar fazer o outro rir deixa a gente preocupado e que foi um sucesso que eu não esperava. A galera riu e foi bom, a gente se divertiu, a galera interagiu, foi muito bom a experiência pra mim. Parabéns, Adilson. Mas tem um Obrigado. ponto positivo, né? Pelo menos o pessoal que vai a um show de stand-up, eles estão lá para rir. Já facilita um pouco. Ou A não? vida é um stand-up. imagina eu, o que vai fazer? Hoje eu vou chorar um pouco, vai aonde? Vou num stand-up. Não rola, né? É diferente, acho, do centro espírita, né, Jordi? Acho que é o contrário. Porque no centro espírita a pessoa vai quando tá mal, geralmente, né? Ou E no quando tá stand-up certo. elas vai quando querem rir. Não, e quando vai também no centro espírita, se encrencar com alguém, né? Porque aparece encrenca, cara. Meu Deus. Não, é verdade, é verdade. Cara, eu vou dizer pra vocês, eu tô rezando e rezo bastante, mas tá aparecendo assombração, credo. Que coisa séria. Já experimentou parar de rezar? Já tentei, aparece mais. Aparece bueno. mais. Muito bem. Então, Gente, segue o baile. aos membros que estão nos acompanhando lá no YouTube, espero também as perguntas de vocês para nós trazermos para os debates aqui da Conferência da Paz, tá bom? Agradecendo já a presença de todos que estão lá. O Lucas Moraes ainda comentando quanto ao incidente lá na catedral. Ele disse que, né, ele disse que também sentiu isso que a gente falou sobre o caso da catedral, uma espécie de queda do antigo, né? Mas é o que eu também acho, é um arquétipo muito forte, é uma queda de algo antigo que possibilita a entrada de novos pensamentos, a queda do velho realmente, e uma abertura maior para o novo em muitos sentidos, assim como quando a gente coloca algo fora da nossa casa, se desfaz de um móvel velho, né, permite movimentar a energia. Pô, foi o Embora Eric que os me contou sobre conhecimentos, isso né? ontem, eu nem sabia. Foi, eu comentei pro pessoal agora há pouco. Tava perdidaço. Mas eu quero comentar que isso, sim, acredito que seja verdade também, mesmo embora os conhecimentos que foram utilizados para criação dessa catedral não são velhos. Na verdade, são atemporais e hoje em dia a gente desaprendeu muitos deles. Verdade. Conta pra nós aí. Não, eu não conheço todos, mas tu tem aquele link que tu acessou pra gente falar aqui, porque é realmente fantástico. Eu gostaria de ler pro pessoal. O que eu já sabia é dos trabalhos alquímicos, né, que você fazia no preparo desses grandes centros, dessas mesquitas, dessas igrejas, dessas pirâmides, enfim. E o link que o Papa comentou, ele vem a somar, dizer muitos itens interessantes e alinhamentos harmônicos também que existem lá na catedral. Um que eu não sabia, por exemplo, é da presença dos 28 reis, simbolizando também um ciclo lunar, e que eles estão posicionados de forma que a luz incida sobre o rosto de cada um, sobre os 28. Né? Tem cada dia do ciclo lunar, né, que são 28 dias do ciclo lunar, e cada dia do ciclo a luz da lua reflete na face de alguns daqueles, né, de um deles. São 28, cada dia reflete na cara de cada um. Isso é algo incrível, não é mesmo? E a representação de um dos gnomos lá com um chapéu de alquimista também. Teve um outro estudo que eles estavam comentando dos vidros, né, do trabalho de cromoterapia, que faz um excelente filtro com relação à energia do pessoal que chega lá. A posição também do hall de entrada, que é como se estivesse caminhando em direção ao sol para deixar o morto e ir para a vida. Então tem muito conhecimento oculto
que a gente tem que resgatar para construir até mesmo nossas casas. Realmente, Numa nova terra, isso vai ser fato. com certeza. A cromoterapia, né, com aqueles vitrais, que a cor daqueles vitrais, né, foram feitos alquimicamente só por pessoas que sabiam fazer. Hélio, se tu tiver como nos mandar aquele link para que a gente leia, por favor, vale muito a pena. Tem uma coisa interessante, tanto é que na entrada da capela de Notre Dame tinha os vitrais mais famosos, né? Isto. E nenhum deles quebrou com fogo. Olha. Eles estão intactos. Não teve Coisa perda boa, nenhuma. que notícia boa, eu estava preocupada com esses vitrais, realmente. Não. Foram trabalhados alquimicamente mesmo. Foram. E agora, uma coisa interessante, eu estava cortando meu cabelo e minha barba na hora que começou o fogo, que começaram a transmitir. Eu estava na barbearia e aí eu não sei quem é, porque eu não estava muito concentrado não, mas algum espírito me falou, começaram a derrubar parte das transformações. Então, esse incêndio está relacionado, sim, a essa nova fase que a gente está entrando de derrubar o velho. Realmente. Eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso, mas muitas coisas do velho vão acabar. Ô, Jordelei, tem um fato que a gente não pode esquecer, que essa catedral, ela atraía mais turistas que o Brasil inteiro. Sim. Então, é muita ressonância que as pessoas, tanto o lado místico dela, quanto o lado religioso dela, atraíam muita gente. Então, só para ir, são 12 milhões de pessoas. Né? Então, exatamente. É muita ressonância. Então, muito, já dá para a gente ter uma leitura, o porquê. E, inclusive, mais coisas vão surgir. Porque agora a gente começa a fazer os paralelos, né? Teve início lá, entre 2000, a queda das Torres Gêmeas, que foi o início, foi um grande marco do antigo para o novo. Agora, recentemente, teve um museu no Rio de Janeiro que parecia ser coisa de brasileiro que não cuida de nada, né? E sim, mas só que se acontece no Brasil de queimar uma catedral, não é nada, é brasileiro que é desleixado. Mas a Notre Dame não, né? A Notre Dame não. E a causa é praticamente a mesma. É descuido. E agora a gente tem que estar preparado para as outras coisas que virão, porque terá que ter uma mexida muito grande no velho mundo e uma grande mexida no novo mundo. Né? Sim. Então vamos aguardar que não seja nada pior do que isso. E como o Pava tinha comentado antes, e o Cris corroborou, né, falando que 12 milhões de pessoas são atraídas por turismo, fora o pessoal de lá mesmo. Sim. Então é uma representação muito forte para muita gente. E isso é pesado, às vezes, de deixar. Não deixa de ser triste um pouco, não deixa de ter o seu aspecto de sofrimento. Né? Uhum. Eu estava lembrando agora do Pava, tu estava naquele momento que o mentor Lázaro, ou foi o Oikenaz, que falou sobre os tsunamis na Indonésia? Sim. E que ele falou que a ideia inicial era da espiritualidade negativa para atrasar o processo da evolução da transição planetária. Sim. Só que a espiritualidade de luz aproveitou a situação para tentar transformar aquilo em luz. Então eles acabaram fazendo uma transmutação gigantesca em cima da promiscuidade, da prostituição, da droga, de tudo, e fizeram uma varredura total, assim. Né? Ele estava falando quanto ao tsunami que teve lá na Indonésia, né? E foi da Indonésia? Não me lembro. Foi, acho que 2013, 11, né? 2011.
E ele disse que, o mentor que eu me lembro, ele disse que os seres inferiores do umbral mais grosso que existe, né, estavam planejando este terremoto, criar esse terremoto lá, promover esse terremoto das profundezas do oceano, né, e porque a gente sabe que nas camadas mais grossas, mais densas do umbral, existem até mesmo dragões, e então o mentor disse que eles têm muita força, ainda mais para afetar geologicamente. Então eles estavam planejando fazer aquele terremoto, aquele tsunami lá para prejudicar e atrasar a evolução. E como disse o Jordelei, os mentores da luz, aproveitaram a oportunidade e aquele tsunami acabou destruindo uma parte da Indonésia onde havia muita prostituição, muitas drogas, muitas coisas que impediam a evolução do espírito. E assim eles aproveitaram essa situação negativa e hoje em dia lá energeticamente está muito melhor o local. Então foi um golpe inválido do lado das trevas, digamos assim, né? Que conseguiu ser contornado. Vou mostrar uma parte que eu tenho as 7 chaves aqui, mas eu vim buscar um negócio para mostrar para vocês. Minha biblioteca. Uau. Olha! Tem pouquíssimos livros. E aqui tem mais. Uau. E dentro desses armários tem mais. É que eu tenho muita coisa. Mas eu vim aqui buscar um livro que é O Nome aos Dragões, que eu recomendo a leitura. Todo mundo que quiser ler, eu recomendo. Agora tá dando pra ver o rosto da Gilson. Veio pra luz. Veio pra luz. Uma dica boa. Cavalo de Troia. Foi por tua recomendação que eu comecei a ler. Boa, cara. Tu não vai te arrepender. Não estou me arrependendo. Que livro fantástico. E tô recém no primeiro. Espera chegar no 6. Tu sempre fala do 6. É lá meu objetivo. Mas tu disse que não pode pular, né? Então... Não pode. Pessoal, sejam bem-vindos aos membros que estão aqui. E quem não é membro também está aqui no canal hoje por uma falha. mas não se preocupem, foi uma falha minha, mas não tem problema vocês estarem aqui. Estou feliz que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui conosco. Mas é que eu, sem querer, coloquei o link para todos de primeiro momento. Então vocês viram o link e vieram. Fiquei feliz que vocês vieram, mas é que geralmente eu coloco o link para os membros, não é? Mas não tem problema que vocês estão aqui. Eu acho muito bom, gosto muito da presença de vocês, certo? A Conferência da Paz é um encontro que a gente faz sempre aqui com os membros do canal. E eu espero que... Eu gostaria que vocês participassem sempre também. Então, que bom que vocês estão aqui. O link sempre eu coloco lá na guia comunidade. E para o portal Interestrelar, que não achou o link lá dentro do curso, eu coloquei ele um pouco atrasado hoje. Acho que eu coloquei o link lá por volta das 8h30. Mas agora o link já está lá, tá bom? E Anacan, fico muito feliz que você está aqui. Traga perguntas e tudo mais para nós, tá bom? Aproveitando que o Jordelei estava comentando, mostrando os livros, né? Esses dias eu estava numa reflexão bem interessante acerca dos livros. Porque eu percebo assim que os livros não apenas de espiritualidade ou de religião, mas todos os outros, eles começam no prefácio, nas páginas iniciais ali, com um agradecimento, né? Um agradecimento às pessoas envolvidas ou aqueles que auxiliaram de alguma forma. E parece que a gente, né, seres humanos, a gente deixa nesses instantes a nossa essência falar mais alto. Não sei porquê. Não sei se porque nós realmente deixamos expressar isso ou por alguma formalidade, mas a gente vive essa nossa essência, que é o pleno agradecimento. A questão é que isso acontece, né? E o agradecer é justamente o fato de reconhecer, de honrar aquelas pessoas que ajudaram. E a gente pode fazer isso no iniciar também um novo dia, né? Iniciar um novo ano, um novo ciclo, enfim, que é uma forma de reconhecer e de honrar a vida, honrar a existência, por todo o trabalho, pelo esforço realizado no próprio universo, ter chegado aonde está. E claro que sem esse esforço da própria vida, nós não estaríamos onde nós estamos hoje.
Exatamente. Isso é um grande altruísmo, né? É uma forma de se conectar com o nosso eu maior. É a manifestação dessa grande conexão, o fato de nos agradecermos. E isso Realmente. deixa as coisas mais simples, mais leve, mais fácil. E as sincronicidades depois surgem também a partir dessa pequena ação. Por isso que eu acho interessante, né? Realmente. Sugerir isso, a gente agradecer todos os dias, seja todas as manhãs, por o Ou primeiro várias ato vezes seja ao dia. agradecer, né? Independente do que, agradecer. Vibrar o agradecimento em nós. O importante é sentir esse agradecimento, né? Seja o que for que nos leve a isso. Seja o respirar, seja o ter uma cama boa, ter um alimento, ter companheiros, amigos, enfim. Não importa, o que interessa é vibrar nesse nível da gratidão. Às vezes é difícil a gente sentir a gratidão, daí a gente tem que ir visitar o Centro de Crianças com Câncer. É muito bom para a gente sentir gratidão pelo fato de estarmos saudáveis. Já. E o Vou ficar importante só devendo. para finalizar, porque isso pode acontecer, né? Até a gente viu no Conversando com Deus que não há como manipular a Deus. Então, que a gente experiencie isso, o do agradecimento, e como qualquer outra coisa, livre dos desejos, né? Sem segundas intenções. A partir disso, aí que a gente recebe o milagre da vida. Realmente. Pessoal, o Jodelei mostrou para nós o livro O Cavalo de Troia 6. E Mostrar o livro mostrou Os a capa. Dragões. E ele está procurando o livro Os Dragões. A Sabrina Santos te pergunta qual o autor do livro Os Dragões. Pois é, eu ia buscar exatamente isso, porque o espírito é Maria Modesto. Não Maria é nada Modesto. É o espírito. Acredito que o médium seja Vanderlei alguma coisa, mas eu não lembro o que é essa alguma coisa. Qual é o nome do livro? Procurando Os Dragões. Os Dragões. Autor. Esse livro é fantástico, porque ele fala sobre Oliveira. Vanderlei Oliveira. Vanderlei Oliveira. E ele fala sobre a comunidade draconiana encarnada, inclusive fala sobre Lúcifer. Ele relata a história de Lúcifer e todo do anjo caído. É muito interessante. Que é o líder dos dragões, né? Que às vezes a gente acha que a gente os dragões chegam perto da gente. Então é bacana ler o livro pra gente ver que isso não acontece, não. A gente não tem condições de suportar a energia deles. Sim. Como na mitologia grega, para toda quimera tem um Belerofonte. É achar o Belerofonte de cada um energeticamente. Claro, claro. Eu tenho uma ressonância muito grande com os dragões. Provavelmente tenha sido em alguma época. Porque eu já participei de alguns processos de transmutação em espíritos que foram resgatados dos vales draconianos. Então, isso só acontece quando você tem muita ressonância. E eu sei que eu não sou flor que se cheire, né? Então, então a gente sabe onde pisa. Mas eu lido bem. É a melhor coisa que tem a gente saber quem é e como caminhar por os espinhos, né? É a melhor coisa que tem. É a melhor Evita coisa. bastante tumulto. Exatamente. Pessoal, o Álvaro perguntou assim: os espíritos que servem a lei nas trevas, né? Que servem a lei, por exemplo, como tu citou, né? Que passaram a converter um ato deles para algo positivo, né? Mas feito com intenção negativa. Eles contraem karma por terem feito este trabalho sujo, né? Com certeza, né? Porque é a intenção que é o que vale, não é? Claro, mas é que também todo trabalho, independente de ser voltado para o bem e para o mal, eu não gosto de chamar de trevas, né? Eu acho que trevas é uma coisa que a gente precisa mudar do nosso vocabulário. Vamos chamar de ignorância. Porque a ignorância é a ignorância que nos faz. Não existe trevas, existe ignorância. Ignorância. Existe amor e existe ignorância, né? Exatamente.
né? Nós somos ignorantes, a gente tem que estar ciente disso, nós somos ignorantes. Porque de vez em quando a gente prefere a ignorância do que o amor, né? Então assim a gente não corre o risco de se colocar no nível acima do que a gente está. É porque a gente tem que estar ciente que o nosso nível é muito baixo ainda, né? E eu não estou ofendendo ninguém, muito pelo contrário, né? Não, com certeza, com certeza. Porque eu lembro muito o Chico. O Chico, para mim, é um grande exemplo de ser humano, de médium, de tudo. Quando as pessoas ofendiam ele dizia encarecidamente para as pessoas: obrigado, meu irmão, por me pôr no meu lugar. Né? Então, isso me faz especial, assim, me faz sentir ele especial. Mas bem, quando a gente pensa desse jeito, a gente começa a entender um pouco melhor porque todo o sentimento de ódio que existe hoje em torno de nós foi movido por um sentimento de amor. Uhum. Tudo que tem de Tudo ódio é em amor, torno né? de nós hoje foi amor uma época. Porém, Exato. esses que amavam se sentiram traídos por alguma coisa. Uma ação, uma atitude, uma palavra, eles se sentiram traídos. E a traição, nós retaliamos a traição. Né? Então, hoje, se nós somos traídos, a gente vai partir para cima com ódio, com rancor em tudo. Com ignorância, né? Nos tornando ignorantes. Então, por exemplo, os nossos obsessores, por que fugir deles? Se eles um dia já nos amaram, o que nós temos que fazer é Porque senão essa ligação não ia ser tão grande, né? Exatamente, não tem, porque o caminho é um só. O caminho é um só. O caminho é da nossa felicidade, da nossa redenção. Então a gente tem que caminhar firme nesse propósito e seguir uma marcha pesada. Realmente. Dou as boas-vindas Falou, ciclista. a Alice Almeida, que está conosco também aqui nos membros. A Sabrina Santos pergunta assim: gostaria que falassem sobre o processo de cura no plano espiritual de uma pessoa que desencarna com uma doença, por exemplo, câncer. A Sabrina, ou foi ela que fez a pergunta ontem lá na meditação, ou ela olhou e vai fazer hoje. Pode ter sido. Essa pergunta estava ontem lá na... eu ia responder, só que escrevendo... É complicado, né? Pessoal, por falar nisso, o Jordelei tem um canal no YouTube que eu recomendo que vocês se inscrevam, que é o Portal Paz. Ainda não tem nada lá. Ainda não tem nada lá. É porque é para ter paz. Por enquanto só tem paz lá. Eu vou começar a colocar alguma coisa lá. O pessoal tá assim... Mas tá aí tua oportunidade, Jorge. Já que ontem tu não quis escrever, agora pode falar. Claro, eu só tô terminando de fazer que o meu filho descobriu o Missi Miojo. E aí que coisa, eu também. E ele chama de massinha mágica. E agora ele pediu que eu fizesse uma massinha mágica para ele. É por isso que eu tô aqui, ó, nessa alquimia. Isso eu não tô nessa fazendo. Alquimia para fazer miojo. É bom. Tá, que eu já tô o filho do Jordelei é meu xará, é o Pedro. Eu já vou responder essa questão, que é muito interessante. Tá, nós esperamos. Miojo é 3 minutos, né? Rapidinho, a gente espera. Não, eu só tô na fase de cortar aqui e já servi, porque enquanto eu falava com vocês, eu já estava providenciando. Muito bem. O que a Sabrina tá se referindo, né, é uma doença que tenha se tornado física enquanto a pessoa estava vivendo, acredito. Porque a própria ignorância que nós estávamos falando agora não deixa de ser uma doença também. Né? Mas uma doença um pouco mais ampla, a nível psíquico também. Perfeito, velho. A gente tem que se dar conta que as doenças que a gente conhece no plano físico, elas são as menos relevantes que tem. Porque essas são apenas manifestadas. As de maiores problemas que nós enfrentamos hoje são as que ainda não se manifestaram. E essas, muitas vezes, atuam de ordem psíquica, que é muito pior.
Porque é essas que nos levam à ansiedade, que nos levam à depressão, que foi uma das perguntas abordadas ontem também, né? Porque que a depressão e a ansiedade estava cada vez mais forte. Mas as doenças físicas, elas precisam surgir, e surgirão muito ainda, em função da grande densidade que nós carregamos ao nosso redor. Os nossos arquétipos, né, ainda estão muito sobrecarregados em relação ao nosso passado. E isso precisa ser expurgado. Muitas e muitas vezes nós já fomos resgatados de vales uh, muito densos de energia no plano espiritual antes de reencarnar. E a melhor maneira de fazer essa drenagem espiritual é através das doenças físicas. Porém, as doenças elas têm a oportunidade de nos fazer elevar, nos elevar espiritualmente, desde que levada elas com tolerância, paciência, resignação. Quando nós nos tornamos rebeldes em relação à doença, nós não temos um benefício muito maior sobre ela. Por quê? Nós, em vez de nos resignar e aprender, a gente se revolta, e a revolta gera outros problemas. Mas bem, quando desencarnados, nós seguimos a direção que os nossos pensamentos nos levam, porque nós somos aquilo que pensamos ser. Então, muitas vezes doentes, nós lançamos as zonas umbralinas e continuamos ainda carregando conosco por longos períodos os cânceres, as úlceras, né? As amputações, as feridas, as chagas, as doenças venéreas. Então, a gente tem tendência de levar para o plano espiritual, porque é muito comum hoje, mesmo espíritas, que fique muito claro isso, né? Mesmo espíritas espiritualistas, desencarnam e não têm consciência de ter desencarnados. Não carregam a consciência do desencarne após a passagem. Seguem sua vida sentindo suas dores, sentindo suas aflições. Quando começa a fase do arrependimento, então a espiritualidade se aproxima. Não é que tenha se afastado, mas ela se torna visível porque tu começa a vibrar numa sintonia diferente da dor, da reclamação, da aflição. Então eles se fazem presentes. Então nós somos resgatados. Nesses resgates, dependendo do nível de comprometimento que nós temos em relação às nossas dores, nós somos levados a colônias espirituais. Às vezes, em planos mais elevados, como foi o caso de André Luiz, levado a nosso lar, e como em outros casos, relatado por André Luiz também, em obras como O Mensageiro, No Mundo Maior, enfim, que são colônias de apoio que existem dentro das zonas umbralinas. Por quê? Porque é muito delicado nós sairmos muito distantes da nossa faixa de vibração espiritual. Até agora tem uma novela que está passando, muito pouco eu vejo televisão, mas eu vi que tem muita coisa interessante. Tem o Sétimo Guardião. Parece que o Sétimo Guardião não pode se afastar muito da fonte. Se ele se afasta da fonte, ele fica doente, fraco. Isso é coisa de novela, mas nem tudo. Nem tudo. Quando nós nos afastamos demais das nossas referências vibracionais, nós começamos a ter sérios problemas. Por quê? Imagina, o Jordelei ser levado para o nosso lar, não suporta a energia de nosso lar. O Jordelei provavelmente tem que estar numa energia muito mais densa. Então, nessas energias mais densas, existem comunidades, hospitais, que podem abrigar o Jordelei, trazer a ele toda a medicação necessária, dar todo o suporte necessário para que ele possa acordar da sua transe de ignorância e então sim tratar suas mazelas, tratar suas doenças e aos poucos perceber que a doença deixou de existir no instante que a matéria existiu. A única doença que permaneceu foi a doença psíquica, que é aquela que está relacionada a seu espírito mesmo, a ele como ser imortal. Após isso, sim, começa-se um tratamento muito intenso.
E aí que entram os hospitais astrais, com cromoterapia, com água fluidificada, com todas as inúmeras formas de terapia que a gente conhece. Então, se cura câncer, se cura feridas, se cura chagas, se cura lepra, se cura qualquer coisa. Se cura a mente, né, para a pessoa perceber que doença alguma existe. Exatamente. E daí, no instante que começa a curar a mente, Hélio, bem lembrado, começa-se a nova etapa de preparação reencarnatória. Perfeito. Realmente, ia extrapolar os caracteres ontem na meditação mundial. Com certeza, com certeza. Agradeço muito pela tua resposta, Jordi. Concordo 100%, né, de que realmente as doenças físicas são as mais tranquilas de serem encaradas, as mais fáceis, porque são percebidas nitidamente se pode-se atuar em cima delas, com uma agilidade absurda hoje em dia ainda, né? Com a nossa ciência. E aquelas psíquicas, às vezes, a gente nem percebe que elas existem. Claro. E aí fica complicado. Aí elas começam a amadurecer, viram uma bola de neve e, às vezes, um defeito, uma falta de humildade, um orgulho que é pequeno, a gente não percebendo ele no início, ele começa a crescer. E aí é importante relembrar aquela frase que tu trouxe, né, do Chico, quando as pessoas, sei lá, o que falavam para ele, obrigado por me pôr no meu lugar. Deu para perceber o quanto isso estava crescendo. Então, vamos cortar o mal pela raiz. Exatamente. Muito bem. Agora, o mentor, desculpa, Pedro, o mentor estava dizendo assim, que eu estava com uma capacidade muito boa de síntese, porque ele estava falando muito mais do que eu falei. O mentor participou da conferência conosco hoje. Muito bem. Tá sempre aqui. Sempre, né? Me incomodando. O Anacan diz assim, porque estão todos tão tristonhos, mas eu estou faceiro tanta. Vamos dançar, gente, na conferência. Quero ver a Letícia dançar também na conferência. Dance. Aí, ó. Muito bem, gente, alegria. Diz pra Letícia que eu não posso fazer muita coisa, porque aqui, onde eu estou, o tempo para. 7 horas. 7 horas ainda. Está na câmara do tempo. Muito bem, gente. Eu tenho parceria com o Cronos. Com o Cronos, claro. E eu com o Google Chromium. Tá aqui nos navegadores. Muito bem, por falar nisso, o Portal Interestelar pergunta assim, mas antes tem uma pergunta do Ricardo Santos. Ele pergunta assim, nossos pensamentos são extensão da evolução do nosso espírito? Nossos pensamentos são a extensão da evolução do nosso espírito? Acredito que o nosso pensamento consegue chegar de acordo até o nível onde a evolução do nosso espírito permite, né? Faz sentido. Onde a gente consegue criar perguntas mais elaboradas. Nós temos um certo grau de percepção. Evoluir, por exemplo, evoluir numa escada é subir cada vez mais alto, estar num degrau mais acima. Conforme evoluímos nessa escada, conseguimos enxergar mais longe. E a gente pode utilizar essa analogia com relação ao nosso crescimento espiritual também. E sim, quanto mais alto eu estou, mais longe eu consigo ver, portanto, mais coisas eu consigo pensar acerca do local em que eu estou. Dá para fazer essa analogia. Realmente. A Sabrina gostou das respostas. Eu também, foi muito completo. Realmente o mentor estava certo, tu tá com o dom da síntese hoje. O Portal Interestelar diz assim, gostaria de fazer uma pergunta. Talvez até já tenham falado sobre isso. Como os obsessores podem se manifestar em nossa vida? Por exemplo, ter muitas noites mal dormidas com os piores pesadelos? Eu acredito que isso sim, também, mas eles se manifestam em todos os pensamentos que a gente tem. A gente tem um pensamento, esse pensamento estava aqui do lado, azanzando. Apenas 98% do que passa na nossa mente não é oriunda de nós. Então os obsessores estão aí desde o mais sutil, desde o pega aquela rua porque eles sabem que vai ter engarrafamento e tu vai se atrasar para o compromisso, até os sonhos mais pesados. Mas tem uma coisa interessante, porque dentro da ressonância que a gente faz, claro. A obsessão ela é muito sutil. Ela é muito sutil.
ela é mais sutil e ardilosa do que uma simples resposta assim. Por exemplo, obsessores, eles podem, em sonhos, se transfigurar em alguma pessoa que nos atrai. Então, por exemplo, a gente pode, às vezes, ter sonhos que nós estamos tendo uma relação com alguma pessoa que nos é muito querida, que nos é muito... E aquilo não passa de um obsessor, de se passando por aquele pessoa. Falando em relação a sonhos. Agora, em relação a pensamentos, o melhor exemplo disso é Pato Donald. Seguido aparecia um anjinho e um diabinho do lado. Né? Seguido aparecia. É exatamente isso que acontece. Porque todos os dias, os nossos pensamentos entram em conflito do que fazer e de se seguir à direita ou seguir à esquerda. A escolha é o nosso livre-arbítrio. A intuição, muitas vezes, é do nosso mentor, dos espíritos de luz que ao nosso redor se encontram, ou dos nossos amigos espirituais que nos mostram quem nós somos de verdade. É muito sutil o processo da obsessão. Então, simplificar a obsessão seria menosprezá-la. Não, com certeza. A gente poderia falar por horas sobre os diversos tipos e diversos fatores que influenciam. É muito relativo essa questão dos sonhos também. Só, já vai, Jordan, porque às vezes pode ser até os amigos espirituais de luz colocando um pesadelo, porque eles sabem que é através do pesadelo que a gente vai ficar marcado, a gente vai lembrar ou acordar e vai ter que olhar para uma questão e vai poder ter atitudes em cima. Claro, e às vezes o pesadelo também é uma projeção astral que nós estamos num trabalho de resgate. Porque, pessoal, as colônias espirituais que a gente vai fazer resgate, o pesadelo são os pesadelos, é brincadeira. O pesadelo é brincadeira. Né? É trash, como se fala, né? É punk rock Deus ossos. Pois Mas, e isso, Jordi, de se passar por outra pessoa é extremamente frequente, né, nos sonhos, de se passar por alguém nos sonhos, por se plasmar. Quando nós vamos fazer resgate nos poços de enxofre, Senhor Jesus, cara. Olha só, os resgates nos poços de enxofre. Não, pra ter uma ideia, né? Jordi, uma vez presenciei uma coisa que acho que foi a pior coisa que eu já vi nos umbrais. Me corrija se tu já viu uma pior. Que é um tanque de esterco, certo? Um tanque de esterco, onde em cima rodava uma navalha lentamente. E as pessoas, para não ter a cabeça decapitada, tinham que mergulhar no esterco. Sim. Existe bastante isso. E existe bastante. Olha, gente, é bom vocês se iluminarem, porque... É que isso existe muito em relação à ganância, Pedro. Espíritos gananciosos se encontram nisso. Existe um filme que retrata muito bem isso, que é do... Senhor Jesus, o cara se matou recentemente. O Poder Além da Vida. Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. Que quando o cara chega lá para resgatar, ele vai pisando em cima da cabeça de um monte de gente. Isto. Cara, o Vale dos Suicidas é aquilo mesmo. O Vale dos Suicidas é aquilo mesmo. É assustador, assim. Mas tá aí uma recomendação pra vocês. Vocês já devem ter visto, talvez. Amor Além da Vida. É um filme, recomendo, é magnífico. Magnífico mesmo. Tem um monte de coisa que a gente poderia falar. Mas, por exemplo, o vale onde se encontram os poços de enxofre, eles são em regiões onde muitos espíritos já não podem mais reencarnar. Só que lá tem muitos espíritos aprisionados. E esses podem sim ser resgatados e auxiliados ainda. Mas bem, acho que eu estou falando demais. Não, muito interessante. Vamos ver se encontramos mais perguntas. A Denise... muito legal esse filme, porque mostra como o universo é mental e como as pessoas se prendem à mente. Miriam, tu pode, por favor, colocar o teu microfone no mudo enquanto tu não falar conosco? Porque ele está retumbando de volta. Mas a hora que tu quiser falar, tu fala. Hoje tu está muito quieto, aliás. Muito bem.
Gente, podem prosseguir. No Paz. Portal Na Paz. dúvida, na Pegando- dúvida, eu coloquei o meu no mudo também. Eu Não, também- aqui era o da Miriam que tava dando retumbância. Muito bem. Quais são as Ah, perguntas, Pedro? muito bem, vamos às perguntas, né? Ontem, O Game of Thrones são os umbrais, diz a Denise. Eu vi a Sabrina Santos colocando, não é à toa que estou me instruindo com o curso do Saulo Calderon. Ontem, de projeção astral, né, ela está se referindo. Ontem a minha mãe perguntou não, disse o seguinte: eu quero fazer viagem astral. E A eu, Cláudia? outra, né? Porque às vezes a gente recebe o mais comum, o pessoal que entra em contato conosco no canal é Hélio e o Pedro me Ensina a fazer projeção astral. Mas, Como se a enfim, gente, por mensagem, pudesse instruir. exato. Aí eu, tá, tu quer? Então, entreguei para ela o canal do Saulo com a playlist lá do curso. Vai vendo aí, e quando surgir algumas dúvidas, a gente vai conversando. Mas aí tem praticamente Boa tudo ideia, pra Hélio. saber. Realmente, Saulo, aquele novo curso que está saindo lá no canal dele, tá muito didático, tá muito bom. Maravilha. Gente, estamos chegando ao final da nossa conferência, são 10 horas e 1 minuto. Agradecendo a presença de todos vocês. Estamos sem mais perguntas. Acredito então que podemos encerrar por hoje. Agradecendo a presença de todos vocês. Olha, eu fico muito feliz desses nossos encontros. Sempre tem muitos conhecimentos novos que a gente adquire. Sempre a gente consegue melhorar um pouquinho dentro do nosso autoconhecimento, dentro do nosso conhecimento e nos fortalecer para a prática no bem, que é o que importa. Então eu agradeço a presença de todos vocês. Segunda-feira que vem eu espero... Terça-feira que vem eu espero vocês de novo aqui. Jordelei, tu também é convidado. Tu sabe a hora da meditação mundial, né? Então está sempre convidado também caso queira participar. Só que daí tu tem que tirar o microfone do mudo. Isto. Ontem eu estava na meditação mundial com o canal Paz. Eu vi. Mas eu vi só no finalzinho. Eu queria ter recomendado o canal. Não, mas isso devagarinho a gente vai fazendo. O negócio é Maravilha. aparecer. Maravilha. Então, Adilson, agradeço a presença. Hoje tu falou tão pouco, foi para compensar a semana inteira lá falando na conferência? 232 mensagens hoje quando eu abri. Eu fiquei apavorado. Pois é. Hoje eu tô cansadinho, eu fiquei mais na escuta, mas participei mais ouvindo. Foi muito bom estar com vocês, muito bom mesmo. Gratidão por esse momento. Que coisa boa, Adilson. Uma maravilhosa semana. Te esperamos na terça e vamos tagarelando ao longo da semana. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Na conferência mundial, para mim aparecer nos... A meditação mundial? Para mim entrar nos vídeos com vocês. Como que eu faço? Eu te coloco ali no grupo da meditação mundial, tá? Junto com o Hélio e com o Cris. Beleza. É aqui mesmo Aí. pelo Hangout. Perfeito. Maravilha. Cris Kids! Tanto temos a conversar, Cris. Olha, precisaremos de 2 conferências. Uhum. Então, uma maravilhosa noite, uma maravilhosa semana. Muito obrigado a todos. É incrível poder compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigado. Eio, boa noite. Hoje o Eio me ajudou aqui a montar um roupeiro, a carregar um roupeiro. Na verdade, só carregar o roupeiro. Carregar, né? Montar, muito obrigado, Hélio. Para quem conhece. Mas muito obrigado também a participação. O Adilson saiu, mas eu queria agradecê-lo, né, pelas reflexões, principalmente da parte astrológica que ele tem colocado ali. Então, siga fazendo isso, vou falar ali para ele depois. Então, uma boa semana para todos. Até amanhã no Hélio Fonte. Até, Hélio. Jordi, que bom que tu apareceu. Bem na hora, 7 horas em ponto. Né? Então, sim, e comigo sempre funciona assim. Para mim, sempre às 7 horas eu funciono melhor. Dia 7 às 7. Então. Pessoal, é sempre bom demais estar com vocês. Eu tive um dia muito difícil. Hoje eu tive muitos ataques. Faz umas semanas exatas que eu estou sofrendo debaixo de mau tempo da espiritualidade. Puxa. E obrigado mesmo. Vocês nessa 1 hora conseguiram me renovar de novo.
Obrigado mesmo. Puxa vida. Que Faz coisa, parte. sério. Farei orações por ti. Certo? Boa noite, então. Agradeço a tua presença, a tua participação e o teu servir. Beleza. Ô, molecão, sorria mais aí, cara. Posso cair com a cabeça? Judiaria. Então, Letícia e Renato, boa noite para vocês. Vocês falaram um pouco hoje, mas semana que vem vocês falam mais. Foi muito Boa bom noite. participar com vocês. Eu queria acrescentar sobre os assuntos que vocês abordaram hoje, que o aspecto positivo é que as pessoas têm muita criatividade. Ah, Então, isso é verdade. Não tem problema que se tem cocô, se tem lâmina, se tem vários lugares. A gente vê o poder da nossa criatividade e a gente pode usar a nosso favor, né? É verdade, né? É verdade. Olha onde é que a gente pode chegar, então. Não é mesmo? Se bem utilizado, claro. Boa Letícia, noite pra que você. bom vocês estarem aqui e o Renatinho também. Uma maravilhosa noite para vocês, tá? Uma boa semana, a gente vai se falando. Beijos. Miriam, muito boa noite. Ah, tu esqueceu o microfone desligado. Aí. Boa noite para vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Renatinho, um beijo para você, meu amor. É uma fofura. Faz falta aí ver tua carinha, tá? Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa para vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, uma maravilhosa noite abençoada para ti também, uma semana também. Monize para ti também, uma maravilhosa semana abençoada, muita luz, muita paz, do que sai de um portal, assim, ó, paz e paz. É bom o nome do portal Paz, né? Eu gostei. Obrigada. Legal, Monize. Uma boa noite. Uma maravilhosa noite para ti. E a gente se fala ao longo da semana também, certo? Então, tá, gente. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença dos membros que vieram aqui participar e das pessoas que vieram também através do curso. Sabrina Santos, o Davi, a Denise, o Lucas, o Álvaro, Portal. O Portal, olha só, temos aqui outro portal, né? No portal Interestrelar. Muito bem. E a todos que estavam aqui e também aqueles que não comentaram. O Davi, muito boa noite a todos. Davi não foi deixado na dica de nada, certo? E segunda-feira, terça-feira que vem, tragam mais perguntas ou respostas e coisas interessantes para falar conosco. Agradeço muito a sua presença, a sua participação, por você estar aqui e esses assuntos maravilhosos que a gente conversa, graças a todos que estão e geram estes assuntos. Desejo uma maravilhosa noite, uma semana abençoada para todos nós e que a gente abra o nosso coração para servir cada vez mais e sempre com aquela bendita frase que é: com os pés na terra, o olhar no alto e o coração no amor. Este é o caminho. Esta é a frase também muito legal. Muito boa noite para todos e até mais!